Transtornos de ansiedade. Você já ouviu falar sobre esse tema, sobre esse assunto? Você possui ansiedade? Essa ansiedade, ela é recorrente? Ela é diária? Frequente? Meu nome é Davidson Tavares, eu sou médico, homeopata, alergista e imunologista. E vou falar um pouco com vocês hoje sobre esses transtornos de ansiedade. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, já se inscreverem no canal, clicando no sininho, para poder receber novos vídeos e compartilharem com as pessoas com quem vocês gostariam e poderiam se interessar sobre esses assuntos que eu trato aqui nos vídeos que eu tenho trazido para vocês. Transtornos de ansiedade. Na verdade, eu não vou entrar aqui em diagnósticos clínicos, numa divisão dos tipos de transtornos, vou falar de alguns de um modo bem superficial, no caso, a necessidade de uma avaliação muitas vezes multidisciplinar, o psiquiatra, o homeopata pode acompanhar também, a psicoterapia associada, desde que haja uma inter-relação. Às vezes há necessidade de medicalização, mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso mais à frente. Então, os transtornos de ansiedade, como o transtorno síndrome do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, o que acontece com esses tipos de pessoas nessas situações? A agorafobia é aquele medo que algumas pessoas têm de entrar em locais fechados ou que há multidões, enfim. Síndrome do pânico, ataques de pânico, medo excessivo diante de determinadas situações, e aqueles transtornos de ansiedade generalizada, em que a pessoa antecipa fatos que podem ser reais ou imaginários, e ela revive isso com frequência. Falei de alguns tipos, citei, na verdade, alguns tipos, existem outros, fobias sociais, enfim, mas eu não vou entrar, como eu falei, em detalhes sobre isso. Na verdade, o medo e a ansiedade, o medo que tem relação com esses tipos de transtorno. O medo normalmente é aquela emoção, aquela sensação que acontece diante de uma situação normalmente aguda, um quadro, uma situação que sobrevém diante de uma situação inesperada ou de algo que normalmente acontece num momento curto, um curto espaço de tempo. E a ansiedade normalmente associada à previsão futura, algo em que está no futuro, seja real ou imaginário, e que a pessoa começa a trabalhar a sua mente, pensar sobre algo que ainda não aconteceu, mesmo que seja real, e ela traz para o seu organismo algumas alterações, sintomas. E nesses sintomas, cada um vai manifestar de uma forma. Dentro desse quadro de ansiedade, quando o medo ele se torna repetitivo, ele se torna um transtorno. Então, quadros normais de ansiedade e medo acontecem com todas as pessoas. Nós estamos expostos a todo momento a situações adversas, situações diferentes, momentos diferentes. Estamos na rua, atravessando uma rua, de repente passa uma pessoa andando de bicicleta que você não viu, aquilo traz uma sensação física, mas que normalmente desaparece depois que o evento finaliza. Mas para algumas pessoas, determinados eventos e situações, elas não desaparecem. E é nesse momento que se torna um transtorno. Às vezes, chegar no local de trabalho, encontrar determinada pessoa, chefe, colega de trabalho, desperta nessa pessoa uma sensação, ou às vezes, antes de até chegar nesse ambiente, ela já começa a imaginar e a processar situações em sua mente que levam a sintomas físicos. Como eu falei anteriormente, a necessidade de acompanhamento, psicoterapia, às vezes medicação alopática, como psiquiatra, acompanhamento psiquiátrico. E a homeopatia, com certeza, tem ferramentas que podem auxiliar nesse tipo de tratamento. Pode ser auxiliar nesses transtornos, às vezes em fases iniciais, ou dependendo do transtorno em que o indivíduo está retirando a medicação, ela pode também estar ajudando na retirada dessa medicação alopática, ou estar em conjunto com a medicação alopática, para poder ajudar esse organismo a responder de uma forma melhor. Assim como eu venho falando nos outros vídeos sobre os biótipos, os tipos diferentes, os temperamentos, a faixa etária que
essa pessoa se encontra. Isso tudo influencia no tratamento homeopático para a escolha do medicamento. Reforça e vem repetido isso. Então, nesses tipos de transtornos, nesses tipos de perturbações, existem alguns medicamentos, por exemplo, Gelsenio, arsênico-álcool, que podem ser utilizados nesses tipos de transtornos. Mas, como eu falei e falo, repito, cada pessoa é de um jeito. Dentro desses medicamentos, por exemplo, nós precisamos abordar, identificar se esse indivíduo tem um padrão diatésico, por exemplo, predominantemente ciferínico, ou se ele é mais psórico. Isso vai determinar a escolha ou não de determinados grupos de medicamentos. E por isso que é importante individualizar como que você reage diante daquela situação. Diante de uma situação de medo, eu tenho tremores, meu corpo treme, mas eu já começo a ter o meu intestino começa a acelerar, me dá vontade de ir ao banheiro várias vezes, de evacuar ou de urinar, ou não, eu começo a me agitar, minha mente começa a se agitar de tal forma, eu não consigo parar de pensar, não consigo dormir direito, antes de dormir, a minha mente está pensando em várias coisas, processando pensamentos, ideias novas, situações, criando isso antes de dormir, isso acaba me levando a um processo de insônia, ou existe uma agitação intensa, eu passei o dia agitado, pensando em determinadas situações, e aquilo me gera um tipo de comportamento e cansaço mental, então tudo isso é importante na definição. E quais são os tipos de situações mais comuns que despertam esses tipos de sintomas? De que modo você percebe aquelas situações? Isso é individual. Cada pessoa percebe de uma forma diferente diante da mesma situação. Diante de uma situação de assalto, por exemplo, ou de uma enchente, duas pessoas ou mais, elas vão reagir de uma forma completamente diferente uma da outra. Não é verdade? Diante de uma mesma situação, reagimos de forma diferente. Isso tudo tem a ver com aquilo que aprendemos ao longo da vida, nossa cognição, nosso desenvolvimento cognitivo, memória, enfim, o nosso organismo, o nosso padrão de organização, como é que ele está estruturado, de que forma ele está estruturado, como que a gente consegue assimilar esses fatores externos e elaborar isso para a gente poder eliminar, dissipar isso do nosso organismo, através das nossas eliminações, né? Seja através de fazendo atividades, seja aprendendo algo novo, criando situações diferentes, reorganizando a nossa mente, criando uma cognição, né? Um aprendizado sobre aquela situação e interpretando de uma forma diferente. Isso tudo faz parte de cada organismo e cada um tem um padrão diferente do outro. Cada um organiza, tem a sua organização diferente do outro, sua consciência. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês sobre os transtornos de ansiedade, falar um pouco com vocês. Existe uma live que eu deixei gravada, está no meu feed, no Instagram, que foi gravada, né, com a doutora Mariana Saavedra. Eu acho que ela vai brigar comigo, não sei se é Saavedra ou Saavedra, desculpa, tá, Mariana. Ela é psiquiatra e homeopata também. E nós conversamos um pouco mais sobre esses transtornos de ansiedade, inclusive a ação das substâncias que são produzidas no nosso organismo a partir dessas manifestações. Num quadro de ansiedade, por exemplo, recorrente, o nosso corpo, nossas células, elas começam a criar resistências, por exemplo, ao glicocorticoide, que é o corticoide fisiológico, o cortisol. Ele aumenta para poder reequilibrar o sistema imunológico e diminuir a inflamação do nosso corpo. Essa inflamação, ela surge para que o nosso organismo ele possa se precaver, já agir diante de uma situação de risco. Então, se ele sabe que vai se machucar ou já se machucou, se feriu, ele cria uma estrutura que possa agir de uma forma mais rápida e controlar essa ferida, controlar essa situação. Mas no caso de uma situação imaginária, esse sistema, tanto o sistema nervoso, como endócrino, né, através dos hormônios, do cortisol, como imunológico, através das nossas células de defesa, elas ficam ativadas, elas se mantêm ativadas, mantendo um processo de inflamação no corpo. Isso vai levando a interferências no organismo. Tá bom? Mas vou parar por aqui. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem pelo direct ou aqui nos comentários no YouTube. E assistam a nossa live lá no Instagram. E um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.